abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Aleluia. Glórias a Deus. Boa noite a todos. Glória ao Senhor. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, aqui de Agudos, saudando a todos os amados irmãos e as amadas irmãs que fazem parte do jejum de Daniel 2025, e também se tiver alguém online que não faça parte, mas também é bem-vindo, sempre será bem-vindo, e todos aqueles que depois vão assistir a mensagem da palavra do Senhor, que também são muito bem-vindos. Vamos dar a saudação para todos, né? Dizendo hoje é o nosso 18º dia do jejum de Daniel. Nós estamos já na reta final, faltando 3 dias para encerrarmos, né? Agora precisa ser perguntar se esse glória a Deus é porque alcançamos ou porque está no final. Estamos alcançando. Vamos lá. Vamos dar as boas-vindas. Catarina Augusta, Mara Danelon, a Damiana do Carmo, Elisandra da Costa, Juliana Migliorini, Cláudia Aparecida, Diana Ferreira, Liliane Leite, Ilza Toniza, Renata Placidelli, Abraão,
Fabrício Galon, Leonilda Vitor, Joyce Camila e Claudineia Garcia. Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos praticamente nos últimos momentos, né? Só faltam, hoje estamos encerrando, né? O 18º dia. E vamos então caminhar para o 19º, agora é a reta final. Eu havia dito, ontem, né? Na verdade, semana passada foi ontem, eu havia dito que a gente ia falar sobre o decretos de poder amanhã. E eu estava revisando a matéria, a gente sempre para, mesmo na correria, a gente sempre dá uma atenção especial. E como também é matéria que faz parte do treinamento do Ministério de Intercessão, a gente deu uma recheada na palavra. Então eu vi que ia ficar grande para uma noite só. Então eu dividi em duas partes também, como a gente fez com os temas mais assim, centrais do jejum de Daniel, que foi o sobrenatural de Deus, nós fizemos em 4, a autoridade nós fizemos em 3, e o decretos de poder nós vamos fazer em 2 partes. Vocês já devem ter observado que em todo o jejum de Daniel, no finalzinho, né, depois da oração que a gente apresenta os intercessores, aqueles que estão, os participantes do jejum de Daniel, eu faço os decretos. Faço os decretos e todo mundo concorda com o decreto, decretado está. Mas hoje nós vamos falar sobre eles, como é que são, como é que se faz, como é que não se faz, né? O Fábio Souza entrando agora, paz do Senhor. Então, hoje é o início e amanhã a gente conclui. Porque assim, eu não preciso correr com o tema, porque ia ficar muito para uma noite só. E a Diana Araújo também entrando agora a paz do Senhor. Então hoje eu faço a parte 1, amanhã a gente conclui o tema com a parte 2. E uma parte importante nos decretos, que vai ser a poder em suas palavras, será a última palavra do jejum. A gente fez algumas inversões em função daquilo que a gente sentiu de Deus, né, no tempo orando, né? Nesse treinamento, como eu falei, o jejum de Daniel é um treinamento. A Edna Fernandes também, boa noite, graça e paz. Então, hoje nós vamos falar a primeira parte sobre decretos de poder. O que são os decretos, como fazemos, como não fazemos, o que é importante, os exemplos na Bíblia, ricamente, para que a gente não precise, para que a gente possa aproveitar todo o material disponível sobre esse tema que a gente juntou nesta noite, né? Para esta noite e para a noite de amanhã. Decretos de poder. Em Mateus 18 e 19, versículos 18 e 19, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, eu também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. O que é um decreto espiritual? O conceito de decreto espiritual é frequentemente utilizado dentro de contexto de práticas, até mesmo algumas religiões, né? Práticas espirituais, religiosas, mas especialmente no cristianismo. Um decreto espiritual pode ser entendido como uma declaração ou uma afirmação que é feita com a intenção de manifestar a vontade de Deus ou de trazer à realidade uma mudança desejada na vida de uma pessoa. Essa prática é baseada no princípio da verbalização, isto é, que as palavras têm poder e que, ao se declarar algo em fé, é possível criar uma realidade que se alinha com os propósitos divinos na palavra de Deus. Sobre as palavras têm poder, nós teremos uma palavra específica sobre ela. É por isso que os temas eles são interligados. Os decretos espirituais são frequentemente usados em orações, cultos e momentos de meditação, muito mais especificamente em batalha espiritual e dentro de ministérios de intercessão, onde os fiéis se reúnem para afirmar sua fé e a confiança no poder de Deus. Um decreto profético é uma prática espiritual que envolve a declaração de palavras ou ações que visam trazer à realidade promessas divinas. Esses decretos proféticos eram muitas vezes acompanhados de promessas de bênçãos ou juízos, dependendo da resposta do povo à palavra de Deus. Na Bíblia encontramos diversas passagens que enfatizam a importância das palavras e como elas podem influenciar a vida das pessoas. Por exemplo, em Provérbios 18, 21, é dito que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso reforça a ideia de que o que falamos pode ter um impacto significativo em nossa realidade. Portanto, ao fazer um decreto espiritual, os crentes acreditam que estão utilizando esse poder da língua para invocar a ação divina em suas ações.
ou em suas vidas. É uma prática que envolve não apenas a fala, mas também a fé e a intenção por trás das palavras proferidas, que tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. Os decretos espirituais podem ser aplicados em diversas áreas da vida, como a saúde, as finanças, os relacionamentos e até mesmo em questões espirituais. Por exemplo, uma pessoa pode declarar um decreto de cura, afirmando que está saudável e livre de doenças, ou um decreto de prosperidade, afirmando que todas as suas necessidades financeiras serão supridas. Aqui no sentido não de teologia da prosperidade, mas de bênção, de provisão, né? Essas declarações são feitas com a crença de que ao afirmar a verdade de Deus sobre a situação, a realidade começará a se alinhar com essa verdade, a palavra de Deus. Essa prática é muitas vezes acompanhada de oração, e tem que ser, né? E meditação, criando um ambiente propício para que a ação divina se manifeste. Além disso, os decretos espirituais também podem ser vistos como uma forma de autoafirmação e empoderamento. Nós afirmamos aquilo que é de Deus e tomamos posse daquilo que Deus nos dá. Ao declarar algo positivo sobre si mesmo ou sobre a sua vida, a pessoa não está apenas invocando a ajuda divina, mas também reforçando a sua própria fé e confiança. Isso pode ser especialmente poderoso em momentos de dificuldade, onde a pessoa pode se sentir desanimada e sem esperança. Ao fazer um decreto espiritual, ela se lembra do poder que possui através da fé e da autoridade, como nós já aprendemos, né? E da palavra de Deus, o que pode trazer um renovado senso de propósito e direção. É importante notar que, embora os decretos espirituais sejam uma prática comum em muitas tradições cristãs, elas não devem ser vistas como uma fórmula mágica para resolver todos os problemas da vida. Eu repito, então, né? Os decretos não podem ser vistos como uma fórmula mágica para resolver todos os problemas da vida. A verdadeira essência do decreto espiritual está na relação pessoal com Deus e na disposição de se alinhar com sua vontade. Então é muito importante isso. Portanto, ao fazer um decreto, é fundamental que a pessoa esteja aberta à direção divina e disposta a agir conforme a orientação recebida. E muitas vezes não vai agradar a carne, né? Isso significa que, além de declarar algo, é necessário também estar atento às oportunidades e mudanças que podem surgir como resultado dessa declaração. Por isso que é importante saber o que fala. Outra dimensão dos decretos espirituais é a sua utilização em contextos comunitários. Muitas igrejas e grupos de oração, especialmente os verdadeiros ministérios de intercessão, com confissão de pecados, realizam momentos específicos para a declaração de decretos coletivos, onde todos os participantes se unem em fé para afirmar a verdade de Deus sobre uma situação específica, seja de um membro da igreja, um membro do Ministério de Intercessão, da cidade, né, da autoridade, do país, do estado. Isso cria um ambiente de unidade e poder, onde a fé coletiva é ampliada. A Bíblia também fala sobre o poder da concordância, em Mateus 18, 19, o texto que nós fizemos a abertura da palavra, onde Jesus diz que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Essa prática de decretar em conjunto pode ser uma ferramenta poderosa para trazer mudanças significativas em uma comunidade ou grupo, especialmente no ministério de intercessão, onde isso é muito importante. Os decretos espirituais também podem ser utilizados como uma forma de proteção espiritual. Muitas pessoas acreditam que ao declarar a proteção de Deus sobre as suas vidas, estão criando uma barreira contra as influências negativas e ataques espirituais dos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e das forças espirituais do mal. Isso é especialmente relevante em tempos de crise, quando se enfrenta desafios espirituais, como nós estamos enfrentando no Brasil atualmente, onde as esferas celestes, os principados e potestades estão aí rolando solto no país. A prática de declarar a proteção divina pode trazer um senso de segurança e paz, sabendo que estão sob a cobertura de Deus. Essa proteção não é apenas física, mas também emocional e espiritual, permitindo que a pessoa enfrente as adversidades com coragem e confiança. Por fim, a prática de decretos espirituais pode ser uma forma de cultivar uma mentalidade mais positiva. Positivo aqui não é aquele pensamento positivo, não. É no sentido da pessoa não ser tão negativa, tão desanimada, uma pessoa que não tem coragem para nada, né? E especialmente de fé, que é como nós falamos, né? Não ser vencido pelos 7 inimigos da fé. Ao se concentrar em declarações de esperança e vitória, a pessoa está, na verdade, treinando sua mente para se alinhar com os pensamentos de Deus, através da sua palavra. Isso pode resultar em uma transformação interna que se reflete em ações e atitudes no dia a dia. A prática regular de fazer decretos espirituais pode ajudar a construir uma vida mais plena e significativa, onde a fé se torna um guia constante das decisões e desafios enfrentados através da Bíblia Sagrada. Em resumo,
o que é decreto espiritual é uma prática rica e multifacetada, que envolve a declaração de verdades espirituais, com a intenção de manifestar a vontade de Deus na vida de uma pessoa, situação, igreja, cidade, enfim. Decreto é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para trazer cura, prosperidade, proteção e transformação, como nós falamos. Ao entender e aplicar os decretos espirituais, os crentes podem experimentar uma vida mais abundante e alinhada com os propósitos divinos, vivendo em fé e confiança no poder das palavras e na ação de Deus, né? Porque ele decreta algo e tem que crer, aceitar na palavra do Senhor. No mundo espiritual, um decreto é uma ordem que vem de uma autoridade superior para que algo seja cumprido. Na Bíblia, os decretos são princípios e leis que guiam a vida dos cristãos. Os decretos devem ser cumpridos. Os cristãos devem confiar na sabedoria e na justiça de Deus, mesmo quando enfrentam incertezas. Os decretos proféticos são palavras ou ações que visam profetizar com símbolos e ações. Na teologia cristã, os decretos são princípios e leis estabelecidos por Deus que orientam a vida dos fiéis. Para fazer decretos proféticos, pode-se sentir e querer estar mergulhado nos propósitos divinos. Para isso, precisa conhecer a Bíblia, ver-se como canal e voz de Deus para trazer os seus propósitos divinos para a vida, para a família, para a nação, para a congregação, para o ministério de intercessão. Para isso precisa ter disposição para servir, que é a palavra mais importante na vida do cristão aqui na terra. Servir, agradecer a Deus e profetizar. Então precisa crer nos dons, ser batizado com o Espírito Santo e permitir que Deus esteja utilizando a pessoa, né? Então aí já estamos falando de decretos proféticos. Os decretos são mandamentos divinos que têm como objetivo guiar os seguidores da fé cristã em seus caminhos espirituais, quer dizer, os discípulos na vontade de Jesus. Através dos decretos, os cristãos são chamados a confiar na sabedoria e na justiça divina, mesmo no meio dessas dificuldades. Um decreto espiritual pode ser feito por meio de declarações ou orações e pode envolver renúncia, libertação, gratidão ou outros sentimentos. As declarações. Eu decreto, um exemplo, eu decreto e declaro que serei curado da minha doença. Decretado está, assim será em nome de Jesus Cristo. Então, decreto que serei curado do estômago, da próstata, enfim, o que você quiser. Eu decreto e declaro que minha família será saudável, bem provida e será toda discípula de Jesus. Decretado está, assim será em nome de Jesus Cristo. As orações. Aí você fala o seu nome, expresso a minha gratidão pela vida e tudo que Deus tem me dado, que assim seja e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo, diz o seu nome, né, Alberto? Entro agora num novo nível espiritual como discípulo de Jesus, que assim seja e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. A renúncia, renunciar à expectativa relativas à evolução espiritual. Anular acordos com pessoas que possam reter na terceira dimensão, quer dizer, acordos que a gente faz, práticas e coisas que a gente faz que nos prende na vida terrena, na terra, e nos impede de entrar e acessar as regiões celestiais, que é a quarta dimensão, né? a dimensão dos milagres. Renunciar aos conceitos inválidos sobre valor, amor, alegria, paz, segurança, harmonia, abundância, criatividade, vitalidade, juventude, saúde, bem-estar, até mesmo de dinheiro, né? Eu renuncio toda a prática e pecados que cometeram meus antepassados, que cometeram meus pais, e renuncio aos meus próprios pecados. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Libertar-se de preconceitos e memórias celulares quanto ao corpo físico. E como gratidão, expressar gratidão com frequência e buscar coisas pelas quais sou grato. Estar seguro e salvo, e tudo está bem em seu mundo. Estar em harmonia com a vida, com a sabedoria e com o amor divino, que é infinito. As 7 áreas, há um livro chamado Os 7 Decretos de Deus, de Giliard Lima, que ele avalia aí, aborda 7 áreas: intelectual, financeira, emocional, liderança, conjugal, ministerial e espiritual. Na Bíblia, os decretos de Deus são princípios e leis que orientam a vida dos fiéis. Eles são considerados mandamentos divinos e têm como objetivo guiar os seguidores da fé cristã. Os teólogos dividem os decretos divinos em 4 tipos: os causativos, os permissivos, os eletivos e os preteritivos. Os decretos causativos ou determinativos são decretos que se referem à decisão soberana de Deus, que determina tudo o que acontece no universo, como exemplo, o Salmo 135, versículo 6. Os decretos permissivos
são decretos que se referem à decisão de Deus de permitir que certas coisas aconteçam, mesmo que não sejam a sua vontade ideal ou soberana. O exemplo está em Gálatas 2:2. Decretos eletivos são decretos que se referem à escolha soberana de Deus de salvar certas pessoas por meio da fé em Jesus Cristo. O exemplo de Efésios 1:4. E decretos preteritivos ou anteriores se referem às decisões anteriores de Deus que determinam o curso dos eventos históricos. Exemplos: Deus escolheu o povo de Israel antes da fundação do mundo, Salmos 135:4, assim como escolheu a igreja, Efésios 1:4. Não vamos entrar em todos os detalhes, apenas para uma visão geral, porque o nosso foco é o decreto trazido para a nossa realidade. Assim, os decretos espirituais e decretos proféticos que nós fazemos nunca podem contrariar os decretos de Deus, como base a palavra de Deus. Assim, os decretos que fazemos devem sempre estar em obediência à vontade soberana de Deus, conforme ensinada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. 8 tipos de decretos proféticos. O primeiro, decreto de saúde. Os sintomas devem ser confrontados com versículos bíblicos relacionados. Sua finalidade é estabelecer um limite para o desenvolvimento da cura dessa enfermidade. Decretos de finanças são a defesa contra ataques sazonais das finanças, decretos para mudança no estado da nossa vida financeira, mas envolve também a nossa fidelidade nas ofertas e nos dízimos, com certeza. Terceiro, decreto sobre o tempo. Visa te preservar sobre a destruição em decorrência de eventos climáticos, como enchentes, tragédias como aconteceu no Rio Grande do Sul, chuvas de granizo, furacões como Katrina, tempestades tropicais, decretando que esses eventos não aconteçam, não atinjam o seu território, a menos que se tenha uma palavra de Deus de que são consequências de práticas e pecados dos povos da localidade. E aí deve-se pedir sempre do decreto a sua proteção. A voz de Josué foi suficiente para determinar que o sol se detivesse. Foi o mais poderoso decreto já visto na terra. 4. Decretos de família. Nós vamos falar sobre Josué amanhã, a parte do decreto, com a graça do Senhor Jesus, naturalmente. 4. Decretos de família. Decrete acontecimentos em sua família com base na escrita bíblica. Exemplo, dizer no nome. Decreto com o seu esposo, você não tem um esposo crente, será salvo em Jesus Cristo. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, sempre em nome de Jesus Cristo, os decretos. Então decreta que a esposa, ou o filho, ou, enfim, o que você tem lá, você decreta que o seu filho de repente desviou para o homossexualismo, você pode decretar a libertação e a cura dele, de ser restaurado como homem, como mulher, né, se tornou lésbica, é um exemplo. Decreto sobre meus filhos, a palavra descrita em Provérbios 8:32. Meus filhos serão felizes porque vão guardar os caminhos do Senhor, você pode decretar. Decreto de Jeremias 30:20. Meus filhos serão uma congregação firmada diante do Senhor, serão sempre pessoas na presença de Deus, e assim por diante. 5. Decretos legais. Estão relacionados às resoluções de situações de caráter jurídico, problemas com a lei, pessoas ilegais em outra nação. Os decretos legais podem ser usados tudo que envolva a justiça. Você tem problemas no INSS com justiça. Os irmãos que são advogados, nós temos aí 2 advogados que eu sei aí, 2 advogados, esses são decretos que vocês poderão utilizar muito, decretos a favor dos clientes, de situações, mas veja bem, sempre olhando o lado correto, porque não adianta lá o sujeito matou, você vai fazer um decreto para ele ser livre, não, são sempre decretos, a gente sempre tem que olhar a palavra de Deus, se está de acordo com ela. 6. Decretos para cancelar outros decretos. Deve ser verbal e escrito, abrangindo todas as áreas frágeis na vida onde se observa alguma disfunção. Decretos que anulem decretos, por exemplo, de feiticeiras, de bruxas, de conjuradores, de pessoas que lançaram maldições verbais, que a gente cantou um hino aqui, que nenhuma maldição te alcançará. Isso é um decreto. Então, de repente, às vezes, infelizmente, o teu pai, tua mãe, alguma pessoa de autoridade lançou uma maldição sobre a tua vida. Então, o decreto para cancelar esse decreto maligno que foi lançado contra a sua vida. Olha, você nunca será feliz e não sei o que. Aí, além de quebrar a maldição, há um decreto a ser feito, né? Especialmente, isso em especial, um trabalho muito feito pelo Ministério de Intercessão. Também podemos substituir decretos fora de um contexto bíblico, elaborados por autoridades governamentais, especialmente de setores políticos, que defendem uma ideologia que ataca os ensinos de Jesus, mas na esfera da defesa da nossa família, igreja ou cidade. A igreja pode elaborar e declarar decretos superiores.
a autoridade do país decreta uma coisa antibíblica, a igreja vem ao contrário e inverte o decreto que não aceita isso, correto? Nós não somos obrigados a se sujeitar aos decretos de ímpios. Sétimo decreto, decreto de salvação. Esse tipo de decreto visa gerar e provocar a atuação favorável do Senhor sobre a vida da pessoa, na família, ou pronunciar decretos de salvação do Senhor sobre circunstância de risco, perigo ou ameaça, como o Salmo 3:8. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo, sobre a minha casa, família, vida, o nome do parente, a tua bênção, né? Que pode ser utilizado numa viagem, né? Vai viajar, você faz um decreto de proteção. Oitavo, decreto de justiça. Trata-se de invocar a justiça do Senhor sobre a sua vida, família, cidade, nação, onde há um padrão de injustiça social, jurídica instalado, beneficiando poucos e prejudicando muitos, como está acontecendo no Brasil. De repente, alguém da sua família faz parte desses muitos prejudicados, e você pode fazer um decreto, confrontando especialmente os aposentados, os trabalhadores em geral, né, que estão aí passando situações complicadas e difíceis, e podemos decretar no meio essas injustiças que estão acontecendo, nós podemos fazer um decreto de justiça, confrontando todo o mecanismo de corrupção e injustiça dos homens na terra, como acontece no Brasil, na Venezuela, mas no nosso caso aqui a gente fica no Brasil, porque nós já temos um problema demais aqui, mas em momentos de intercessão, de direção de Deus, podemos também orar por outros lugares. Salmo 2, o Salmo 2, lá do 7 ao 12, né? Mas a gente pode pegar lá, como diz o salmista: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Entenda bem. Deus nos criou com poderes espirituais, que infelizmente foram deteriorados pela prática do pecado. Deus não nos criou para sermos dominados por sentimentos e situações, mas para dominá-los. Através de Cristo tivemos nossa essência espiritual resgatada e livre acesso aos dons que Deus tem para nós. Em Cristo, espiritualmente, fomos restituídos. Em Mateus 18, Jesus Cristo nos ensinou um princípio espiritual muito importante, mas que infelizmente é pouco praticado, a lei da concordância. Por intermédio de decretos espirituais, podemos interagir e interferir no mundo espiritual e, consequentemente, no plano material. Naturalmente que quem participa de grupo de oração faz isso, e muito mais aqueles que participam de ministérios de intercessão. Precisamos ter consciência do poder da palavra. Foi por meio dela que Deus deu ordem ao caos e todas as coisas foram criadas. Precisamos usar este poder com sabedoria, sempre priorizando o bem. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Salmo 33:6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Precisamos aprender a estabelecer decretos espirituais, tendo consciência de que Satanás precisa da concordância humana para promover a sua obra destruidora. Então você fala, você dá o direito legal para ele. Em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo escreveu: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, quando ele quer, o diabo quer agir na sua família, ele precisa que alguém xingue, que alguém invoque o nome dele. Aí quando dá essa concordância, deu a legalidade, abriu o portal para ele. Por ser um espírito, Satanás não pode interferir diretamente no plano material. Diferente de Deus, ele não tem pleno poder. Para colocar em prática os seus planos destruidores, ele precisa do homem. Esse é o detalhe. Precisamos tomar cuidado para não entrarmos em concordância com os decretos de Satanás. 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Não podemos ignorar o que é feito no oculto das trevas. Efésios 5:11 e 12. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Então, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ao longo da palavra de Deus, vemos exemplo de reis que, induzidos por Satanás, fizeram decretos malignos para ferir o povo de Deus e tirá-los do seu plano original. E é o que acontece hoje, por exemplo, em países onde, infelizmente, eles estão com esse domínio. E hoje o Brasil também está nessa situação. Aliás, já vem sofrendo isso há muito tempo, né? Mas agora está pior. Acompanhe abaixo alguns exemplos. O Roboão decretou divisão. 1 Reis 12:16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas.
Roboão foi induzido ao erro por Satanás e decretou com suas palavras a divisão do reino, enfraquecendo Israel. A divisão é do diabo e visa enfraquecer a igreja através das potestades. Cristo estabeleceu um decreto de união, quando ele faz a sua oração sacerdotal, poderosa, João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é através da unidade da igreja que vai acontecer esse milagre, né? O ímpio, rei Acabe, que decretou o paganismo e a prostituição espiritual e moral do povo de Deus. Em 1 Reis 16, 30 a 33, ele diz, está escrito: fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, um principado, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, utilizar reis, presidentes e governantes para fazer o que é mal é estratégia do diabo através de quem? Dos seus principados. O decreto de Acabe anulou valores espirituais, abrindo caminhos para que Satanás dominasse com perversão e prostituição ao povo de Deus. Então, esses decretos e essas formas, que aqui não é só, no Brasil não tem rei, então é Supremo Tribunal, é Congresso, é presidente, todos eles legislam. Hoje estão legislando, infelizmente. O que acontece? Quando eles decretam, olha, na escola vai ensinar ideologia de gênero, isso é um mal, que é uma porta, infelizmente. Então a igreja tem que ir contra, especialmente no sentido de decretos. Não permita que a idolatria reine em sua casa, em 2 Reis 6,14. Ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O rei Saul, que decretou a rebelião espiritual. Saul é campeão nisso. 1 Samuel 15, 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Com suas atitudes e palavras, o rei Saul decretou no mundo espiritual uma grande rebelião contra quem ungiu, no caso o profeta Samuel. Em 1 Samuel 15, 23 está escrito: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. As consequências foram o seu suicídio na própria espada e a destruição de sua dinastia. Na Bíblia, também temos exemplos de reis que honraram a Deus com suas palavras e atitudes e estabeleceram decretos de bênção e salvação para o povo, que é o anseio de todo o povo crente, né? O rei Josafá foi um deles. Em seu reinado, ele decretou a limpeza espiritual, segundo Crônicas 19:3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Além de promover uma limpeza espiritual, retirando todas as imagens dos ídolos, ensinou o povo a caminhar novamente com Deus. Segundo Crônicas 17:3 e versículos 3 e 4. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, não Baal. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Aquelas atitudes abriram portas para um tempo de crescimento, de paz e prosperidade na vida do povo de Israel. E isso acontece na vida de toda a nação quando ela se abre para a palavra de Deus. E hoje os principados estão fazendo de tudo para que entrem líderes pagãos, ímpios, e que infelizmente levam o povo à rebelião contra Deus. Em 2 Crônicas 17, capítulo 17, versículos 5 e 6. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Vocês vejam que maravilha foi. O rei Josafá decretou a palavra de Deus. Ele decretou que a palavra de Deus fosse difundida entre o povo, através de uma conscientização espiritual pelo ensino. Eles voltaram a servir ao Senhor. 2 Crônicas 17, versículo 9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. E aí foi um tempo de prosperidade. O poder da palavra nos faz germinar as sementes de Deus. Somos a boa terra, que produz a 30, 60 e 100 por 1.
ele decretou que o poder profético seria o caminho de vitórias para o povo hebreu, segundo Crônicas 20:20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Um decreto profético. Josafá reconectou o povo com os profetas verdadeiros, e assim estabeleceu um tempo de proteção e de paz. Deus os livrou da destruição e de decretos demoníacos. Josafá era um rei temente a Deus, e não fazia nada sem antes consultá-lo. Ele também aconselhava outros reis a fazerem o mesmo. Em 2 Crônicas 18:4, disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha, coisa simples, consulta primeiro a palavra do Senhor. Debaixo de decretos espirituais, Josafá teve grandes livramentos. Em 2 Reis, capítulo 3, versículos 11 e 12. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, era um discípulo de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Pelo poder da palavra profética, Josafá encontrou o vale da bênção. Em vez de sair da guerra destruídos, saíram cheios de despojos, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 14, 15 e 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Os decretos de Josafá transformaram em um rei diferenciado. Por meio da concordância com os profetas de Deus, o povo também foi abençoado. E essa mesma concordância que Jesus ensinou em Mateus, conforme nós vimos, e que hoje é praticada em grupos de oração, e especialmente nos ministérios de intercessão, porque se especializam nisso. Jesus ensinou de maneira profunda aos apóstolos a importância da concordância, para interagirmos no mundo espiritual, e assim conseguir reverter situações, essas situações inspiradas por demônios. Após uma experiência poderosa no cenáculo, onde eles perseveraram unanimemente em oração, eles foram enviados para espalhar essa unção e destruir os decretos de Satanás. É por isso que o Evangelho chegou até nós, e hoje estamos aqui para decretar uma grande limpeza espiritual e a inauguração de um tempo de restauração e restituição espiritual na nossa vida, na vida dos nossos familiares e na vida das pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Como fazer decretos de fé? A prática de fazer decretos de fé envolve muito mais do que simplesmente repetir frases positivas ou de fé. É um ato de oração, de adoração, submissão e confiança em Deus, onde reconhecemos a soberania sobre todas as circunstâncias e cremos em sua palavra. Tem poder para transformar a realidade. Jesus é nosso Senhor. É um dos 6 pilares do Evangelho. 6 passos para decretar com poder e buscar a direção do Espírito Santo. Primeiro, comece com oração naturalmente, pedindo a Deus que lhe revele as promessas específicas que se aplicam à vida e à situação que você vai orar, vai decretar. Segundo, mergulhe na palavra de Deus. Encontre versículos bíblicos que se relacionam com as necessidades e que alimentem a sua fé, como nós fazemos, no nosso decreto. Medite nesses versículos bíblicos, declarando-os em voz alta e personalizando-os para a sua realidade. Formular declarações de fé com base nas Escrituras. Quarto, afirme a verdade de Deus sobre a tua vida, declarando as promessas que Ele lhe fez, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, e para isso você tem a palavra. Decretar com fé e convicção, e naturalmente também existem aquelas revelações que vêm confirmar, especialmente onde o Espírito Santo tem liberdade, o uso de dons, onde a igreja tem a voz profética, essencial trabalho do ministério de intercessão. Quinto, decretar com fé e convicção. Crê que Deus é fiel para cumprir suas promessas e que Ele está agindo em seu favor.
mesmo que você ainda não veja os resultados. Isso é o de menos. Sexto, a importância da intenção. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor olha para o coração. Então, para Deus, o mais importante é o que tem dentro da essência, né? Não é a capa. 1 Samuel 16, 7. Deus não se impressiona com palavras vazias ou com demonstrações exteriores de fé. Ele examina nossos corações e responde à fé genuína e sincera. Decretos de fé versus confissão positiva. Importante. Os decretos de fé não devem ser confundidos com essa famosa confissão positiva pregada pela teologia da prosperidade, de forma nenhuma, que se baseia em uma visão distorcida do poder do pensamento e se afasta dos princípios bíblicos. Muito cuidado com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os decretos de fé estão firmemente enraizados na palavra de Deus, buscando sempre o alinhamento com sua vontade e reconhecendo que Ele, Jesus Cristo, é o único que pode operar milagres e trazer transformação. Correto? Isso é fundamental. Os resultados transformadores. A prática dos decretos de fé tem produzido resultados extraordinários na vida de inúmeros cristãos ao redor do mundo. Muitos, especialmente de cristãos de batalha espiritual e também de ministérios de intercessão. Muitos testemunham como a declaração da palavra de Deus trouxe cura física, emocional, espiritual, provisão financeira. Essa provisão financeira aqui, lembrando que não tem nada a ver com ficar rico da noite para o dia. É a provisão das bênçãos para que você tenha uma vida de paz. Pagar as dívidas, a provisão, né, da sua casa, as coisas assim. Restauração de relacionamentos e vitórias sobre desafios que pareciam impossíveis de serem superados. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, Jesus disse, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Disser é a tradução do verbo grego epo, que significa 3 significados importantes: dizer, falar e decretar. Decretar implica uma declaração autoritativa ou uma ordem. O tempo verbal está no presente subjuntivo, que implica uma ação contínua ou habitual, e que pode ser traduzida como disser e continuar dizendo, ou dizer e continuar dizendo. Assim, uma tradução mais literal ou formalmente equivalente de Marcos 11, 23 poderia ser: porque em verdade eu vos digo que qualquer que decretar e continuar decretando a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito, ou tudo o que decretar será feito. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser e continuar dizendo a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, a gramática aqui, ela mostra para nós algo que a gente não consegue ver na tradução. Nós temos que aprender o momento certo de fazer um decreto. Nós temos que aprender a fazer um decreto corretamente. Mas terá que conhecer a palavra de Deus. Cada decreto precisa estar alinhado com a Bíblia Sagrada. No começo deve pedir ajuda, orientação do seu discipulador, se você é um discípulo. Ou, no caso de não ser, pedir ajuda para o seu pastor. Tem que aprender bem esses conceitos que já falei. E também os princípios que ainda vamos aprender. Será fundamental ser uma pessoa de oração. O Ministério de Intercessão também irá aprender a fazer decretos proféticos, que falarei amanhã mais sobre ele, na segunda parte da mensagem. Vamos entender o que são decretos na Bíblia, ainda mais. Você terá que aprender a importância sobre há poder em suas palavras, que será a nossa última mensagem do jejum de Daniel. Nesse texto de Marcos 11, 23, Jesus está nos ensinando o poder de falar a um monte, ou decretar a um monte. É uma metáfora para fazer um decreto diante de uma situação que parece impossível aos olhos dos homens, um monte, né? Ou você já ouviu alguém falar para um monte e ele sair do lugar? Nem Jesus fez esse tipo de milagre. Os decretos chamam à existência as coisas que não existem. Josué fez um decreto de parar o sol e a lua. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, 17. Amanhã será liberada a parte final da mensagem. Amém? Então,
Espero que vocês tenham conseguido entender essa primeira parte e amanhã nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a parte dos decretos. É muito importante os decretos nós conhecermos e conhecermos a importância daquilo que a gente fala. No jejum de Daniel, eu creio que todo mundo está controlado, né? Porque é um tempo que a gente não quer jogar fora. Só que depois que termina o jejum de Daniel, o freio acaba. E aí a gente tem a tendência de poder querer estar estragando tudo. Então, é muito importante, essas palavras virão agora, no final, vão ser bastante sobre a nossa fala. Chegou aquele momento maravilhoso em que nós apresentamos ao altar todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs que estão no jejum de Daniel. Pai Celestial, eu quero que você pegue aí o seu pedido, né? Pegue aí os seus pedidos. Pai Celestial, eu quero entregar a Ti agora todos os intercessores e intercessoras do jejum de Daniel. Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Aures Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudinéia de Lima Garcia, Damiana do Carmo Damaso Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elias Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Gelciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciane Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva e Winem Ferreira da Silva. Glória a Deus. Bom, não vi muita manifestação aí, acho que eu assustei um pouco o povo. Palavra hoje, mas nós vamos fazer um exercício. Vamos ver quem consegue dizer isso para mim amanhã. Não, nem precisa citar. Mas você fez vários pedidos, não fez? Você consegue colocar um versículo bíblico em cada um deles? Como se fosse construir um decreto? É uma lição. De repente, se você coloca lá versículos para fazer as suas orações e o decreto. Mas amanhã a gente vai dar mais elementos para ajudá-los a entender melhor os decretos. E é muito importante, especialmente os decretos pessoais, né? Esses decretos que a gente consegue pegar na Bíblia. Os decretos proféticos são um pouco mais profundos, né? A gente vai dar mais uma visão, porque eles são mais praticados por ministérios de intercessão e os irmãos que trabalham em batalhas espirituais. Mas é bom a gente conhecer e saber, porque em alguma circunstância a gente pode ser usado por Deus dessa forma, correto? Vamos para os 7 decretos. Agora a gente já está conseguindo compreender os decretos que a gente faz, né? A gente pelo menos já temos uma noção melhor. Decreto 1. Que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria, amor e bênção. Provérbios 10:6 e Provérbios 15:6. Bênçãos há sobre a casa do justo, na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta ao Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Promessa do Salmo 118:15. Nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. E o Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda não são crentes. Promessa do Salmo 119:41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra.
Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas e dos teus jejuns, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar da tua família. A promessa de Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, de opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde, na promessa de 3 João 1, 2. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospere espiritualmente. E 1 João 5,18b, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 2, 3 na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac. Romanos 4, 16. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E decreto 7, que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos aí fazer a conferência de todos aqueles que estão ao vivo. Esse, como eu já disse no início e repito, né? Essas mensagens sobre os decretos, será muito bom vocês estarem assistindo várias vezes para assimilar bastante o conceito. Hoje nós demos uma parte, amanhã a gente dá outra parte dos conceitos sobre os decretos de poder. Então está as nossas saudações a Catarina Augusta, a Mara Danelon, a Damiana do Carmo, a Elisandra da Costa, a Juliana Migliorini, a Cláudia Aparecida, a Diana Ferreira, a Liliane Leite, a Ilza Toniza, a Renata Placidelli, o Abraão, o Fabrício Galon, a Leonilda Vitor, a Joyce Camila, a Claudineia Garcia, o Fábio Souza, a Diana Araújo Melo, a Edna Fernandes, a Maria Rita de Paula, a Bruna Galon, Claudineia Paula, a Suzana Alves, a Leonilda Vitor, Cláudia Aparecida, amém. Bom, antes da gente dar a bênção final, deixar a pastora também dar a sua palavrinha final aí e abençoar a todos com a sua palavra. Graças a Deus, né, estamos conseguindo aí. Creio que todos, né, estão conseguindo chegar até o final e que a gente possa perseverar nesses últimos dias, né? Não relaxar, mas estarmos perseverantes e usufruindo de todas essas palavras, né, que tem trazido a nós, que Deus nos deu essa graça de ser revelada a nós, esta palavra, que nós possamos estar meditando e praticando para a nossa vida, que seja, que nós possamos estar colhendo nesses frutos pela palavra de Deus. Amém. E que Deus abençoe todos, né, mais esta noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos dar a bênção final. Quero que você receba a bênção aí. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Receba aí e desfrute das bênçãos do Senhor. Amém. Então, aguardo amanhã. Estaremos entrando no 19º, né? Já estamos aí no finalzinho, já nos últimos dias. E amanhã, às 21 horas, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos completando a mensagem sobre os decretos. Lembrando os meus discípulos, discipulado amanhã às 19 horas, ainda no período do jejum de Daniel, a gente começa às 19 horas. Semana que vem ele volta ao horário normal. Estejam todos, então, meditando nessa palavra. E se você conseguir,
acrescentar o texto da palavra, promessa, sobre aquilo que Deus, né, que você está pedindo ao Senhor, já memorizando e colocando em exercício a palavra do Senhor, que Ele tem nos falado sobre os decretos de poder e os decretos proféticos. Deus te abençoe, que você durma e tenha um bom sono na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E é assim, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu encerro essa transmissão agradecendo mais uma vez a todos vocês. Que Deus abençoe, fiquem com o Senhor, o nosso Deus.